Meus queridos, em primeiro lugar, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Nós somos membros da Igreja de Cristo. Isso significa que somos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Estamos ligados a Ele. Não é o Papa que é a cabeça da igreja. É Cristo a cabeça da igreja. E um membro do corpo, ele só é nutrido enquanto ele faz parte do corpo. Se ele for amputado, ele definha e morre. Assim, é também com os membros da igreja. Só somos nutridos por Cristo se somos parte da igreja de Cristo, parte do corpo de Cristo. Não há possibilidade de sermos nutridos por Cristo estando fora do corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E é por meio da igreja que Jesus nutre os seus membros, aquele pela qual ele chamou. E isso é muito importante. Muito importante. Nós precisamos fazer dessa compreensão um divisor de água da nossa vida espiritual. De que não há vida fora de Cristo. Veja que eu estou falando que não há vida fora de Cristo. Na verdade, fora de Cristo, há somente morte. Morte espiritual, morte eterna, destruição e miséria. Vocês viram essa semana o que aconteceu no Complexo do Alemão? A polícia fez uma operação, matou 121 bandidos e morreram 4 policiais. Aquilo ali, aquela cena de guerra, uma terrível cena, uma notícia triste, ninguém pode comemorar. Nem pelo fato de morrerem bandidos, nem pelo fato de morrerem policiais. É absurdo, é triste o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil de uma maneira geral em relação à violência. Isso é fruto de uma sociedade que abandonou a Deus. Recentemente eu vi um documentário sobre o Congo. E na parte leste do Congo é uma região que tem muitos lugares com uma abundância de ouro. E aí o que acontece? Existem vários grupos guerrilheiros, pequenos grupos, 30 homens, 100 homens, 150 homens, que disputam o controle dessas regiões. Então vários micro-estados dentro do estado maior, que é o Congo, e esses guerrilheiros, eles subjugam a população, violentam mulheres e crianças, usam as crianças para que elas fiquem no rio batendo ouro, para encontrar ouro para esses guerrilheiros. E aquela cena triste, feia, horrível, é o reflexo de uma sociedade largada para os seus próprios caprichos. As pessoas matam umas às outras por causa de um pedacinho assim de ouro. Quando uma criança daquela ela acha uma pedrinha de ouro, ela tenta esconder ou ela até engole às vezes, para conseguir de alguma forma usar aquele ouro para pegar a família e fugir do país. Uma coisa absurda que só acontece porque os seres humanos abandonaram a Deus e estão largados aos seus próprios desejos, os seus desejos carnais, mais, digamos assim, selvagens. Mas quem faz parte de Cristo tem que ver o mundo e viver no mundo de uma maneira totalmente diferente. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 15, versos 5 a 8. Vamos ver se com essa ilustração de Jesus eu consigo explicar um pouco mais o que eu estou tentando falar.
João 15, versos 5 a 8. Diz assim então: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja, eu disse que fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo há só morte espiritual, há só miséria e desgraça. E olha o que Jesus diz. Ele diz no verso 5, bem no finalzinho, ele diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Veja que Jesus usa a ilustração de uma árvore para ensinar algumas verdades a respeito dele. Ele é como uma árvore e nós somos como o galho unido a essa árvore. Se fazemos parte da árvore, crescemos e damos frutos. Mas se não fazemos, somos como galhos secos. Não damos frutos. E um galho seco só serve para quê? Para ser queimado. E eu pergunto a você: você faz parte de Cristo? Você está como um galho unido a Cristo? No verso 8, Jesus diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Um galho que está ligado à árvore, mas não dá fruto, está roubando o nutriente dessa árvore e impedindo outros galhos de darem ainda mais fruto. O que um agricultor, quando ele olha para uma árvore e ele vê galhos que não estão dando fruto, o que o agricultor faz? Ele corta, ele poda o galho. Infelizmente, muitos evangélicos estão na igreja nessa condição, fazem parte da igreja, mas não dão fruto. Parecem que estão enxertados à árvore, mas são galhos secos. Passam-se anos e anos e não dão fruto. Ficam roubando o nutriente da árvore e impedindo que outros galhos deem ainda mais fruto. Será que o supremo agricultor da igreja não vai chegar em um momento em que ele, percebendo esses galhos secos que estão roubando nutrientes da árvore, será que não vai chegar em um momento em que ele irá podá-los? Vendo que esses galhos estão anos e anos roubando nutrientes da árvore, mas não dão fruto. Jesus diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Deus é glorificado em nós somente quando nós damos muito fruto. Assim é que nós glorificamos a Deus quando estamos em Cristo, quando o fim de tudo isso é nós darmos frutos. Então veja, fora de Cristo não resta nada para nós. Fora de Cristo, quando você olha para a sociedade, você vê o extremo do que acontece quando as pessoas estão fora de Cristo. É isso que vocês veem nos noticiários: desgraça, destruição e miséria. E até mesmo aquelas pessoas que dizem assim estar felizes estão mergulhadas em pecados de todo tipo. Mas nele, diz Paulo, nele vocês estão sendo edificados juntos. Só somos edificados se estamos nele.
Não há a mínima possibilidade de crescermos, de glorificarmos a Deus, de vivermos uma vida que agrada a Deus fora de Cristo. E estar em Cristo é muito diferente de estar no mundo. Estar em Cristo significa, em primeiro lugar, como nós vimos, dar fruto. Estar em Cristo significa confiar em Cristo, não em nós mesmos. Estar em Cristo significa carregar diariamente a nossa cruz. Estar em Cristo significa lutar contra o pecado. Estar em Cristo significa buscar a Cristo mais e mais todo dia. Estar em Cristo significa amar a palavra de Cristo. Estar em Cristo significa buscá-lo em oração. Estar em Cristo significa amar a igreja que é o corpo de Cristo. Estar em Cristo significa buscar a glória de Deus em tudo que fazemos para a glória de Cristo. Estar em Cristo significa arrependermos dos nossos pecados. Estar em Cristo significa abandonar os nossos pecados. Estar em Cristo significa desejar que Cristo seja conhecido aos outros. Estar em Cristo significa amar aqueles que amam a Cristo. Estar em Cristo significa servir aqueles que amam ao Cristo e aos outros. Estar em Cristo significa que nós seremos parecidos com Cristo e ajudaremos os outros a serem parecidos com Cristo. Estar em Cristo, enfim, significa ser livre, ser salvo, ser santo, ser discípulo, ser cheio de compaixão e misericórdia, como é Jesus Cristo. Amém. Estar em Cristo é muito diferente de estar no mundo. É muito diferente de estar na podridão do mundo, nas obras da carne, a serviço de Satanás. Estar em Cristo é estar comissionado por Cristo para glorificar a Deus através do nosso corpo e fazer Cristo conhecido aos outros. Então, se nós estamos nele, aí sim nós podemos ser edificados. Mas somente se você estiver nele. Como ele mesmo diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, sem Cristo, não somos nada, não temos nada, não glorificamos a Deus e também, como diz o nosso texto, não somos edificados. Em segundo lugar, nosso texto diz: nele, Cristo, vocês estão sendo edificados juntos. Então veja, nós somos edificados juntos. Só somos edificados nele se estamos juntos. Eu já fiz duas afirmações com essa pequena expressão. Primeiro, só somos edificados se estamos nele. E agora, só somos edificados nele se estamos juntos. Quando eu vejo alguém fazendo uma postagem na internet, dizendo que segue Jesus, mas não frequenta uma igreja, dá vontade de pegar o irmão e dar um carinho nele. Não sabe a bobagem que ele está falando. Não entende nada do Novo Testamento. Nem as ilustrações que é feita no Novo Testamento. Esses são aqueles que a gente chama de desigrejados. Eles dizem que seguem Jesus, mas não frequentam igreja nenhuma. Daí, sabe o que eles fazem quando eles leem esse versículo? Eles leem assim: nele vocês também estão sendo edificados sozinhos. Eles traduzem o versículo para sozinho. Só pode. Porque se você, como cristão, está andando sozinho e você lê isso aqui: nele vocês estão sendo edificados juntos. E não é a versão da NVI, porque você pode olhar em outras versões e estar junto com outros.
Então nós precisamos entender que nós temos que estar em Cristo e nós só somos edificados se estamos juntos. Não somente precisamos estar em Cristo, mas precisamos fazer parte da igreja, porque a igreja é um organismo vivo, composto por muitos membros. E esses membros estão juntos, edificando uns aos outros pelos dons que Deus distribuiu a cada um, segundo a multiforme graça de Deus. Então veja, eu coloquei 4 frases aqui no sentido lógico desse versículo. Se fazemos parte, ou melhor, se não fazemos parte da igreja, não estamos juntos. Se não estamos juntos, não estamos sendo edificados. Se não estamos sendo edificados, não estamos em Cristo. E se não estamos em Cristo, estamos perdidos. Vou repetir. Se não fazemos parte da igreja, não estamos juntos. Se não estamos juntos, não estamos sendo edificados. E se não estamos sendo edificados, não fazemos parte de Cristo. E se não fazemos parte de Cristo, estamos perdidos. Pode existir um cristão desigrejado? É isso que o nosso texto afirma. Nele, nós somos edificados juntos para sermos morada de Deus, por seu Espírito. Nós temos irmãos que não fazem parte da igreja? Temos, mas é diferente. Eles estão num processo de fazer parte da igreja. Estão tentando entender a igreja, as doutrinas da igreja, tomando uma decisão, orando e buscando a Deus. Então isso é tranquilo. Não é para esses irmãos que eu estou falando. Eu estou falando para quem está numa condição de consciência, desigrejado, de não quer mais fazer parte da igreja. Não quer mais fazer parte da igreja. Ele diz assim: sigo a Jesus, mas não sigo a igreja. Então é esses irmãos que eu estou falando. Mas nós temos que cuidar, porque nenhuma desculpa é válida para Deus para não fazermos parte de uma igreja. Nenhuma desculpa. Mas eu frequentei uma igreja onde a gente foi abusado espiritualmente. O pastor era autoritário e a gente sofreu muito na mão desse pastor. Irmão, meu coração se enche de compaixão por você. E tem irmãos na nossa comunidade, membros hoje, que já sofreram na mão de outros pastores e outras igrejas. Mas você precisa superar isso. E continuar confiando em Deus, que Ele opera por meio da igreja. Então, os maridos principalmente, eles precisam ser conscientes de que são responsáveis espirituais por suas famílias. E que manter a esposa fora da comunhão da igreja é tirar da esposa a possibilidade de ser edificada junto. Então, quando você, marido, fica enrolando para tomar uma decisão e fica meses, talvez até anos. Vamos talvez fazer parte dessa igreja. Esse mosquitinho gostou de mim. Vamos talvez fazer parte dessa igreja, ou talvez fazer parte daquela igreja, e vai e visita, e vem, e vai, mas não toma nenhuma decisão razoável. Você está se prejudicando espiritualmente e prejudicando espiritualmente a sua família. Pois nós estamos vendo pelo texto que em Jesus nós somos edificados juntos, como igreja.
quando nós exercemos os nossos dons na vida uns dos outros. Então, você não vai estar edificando a sua esposa se ela não estar junto com a igreja. Você está tirando isso dela. E você está tirando isso que Cristo fez por ela. Então tome muito cuidado, tá bom? Seja muito sério nessa questão. A vida cristã, ela é vivida em comunidade. Comunidade. Temos batido bastante em cima dessa tecla e graças a Deus, esse texto que nós estamos lhes dando reforça ainda mais isso, né? Que a vida cristã é uma vida em comunidade. Jesus e os apóstolos usaram a ilustração para se referir aos membros da igreja como ovelhas. Ovelhas. E a ovelha, ela vive em rebanho. Ela não vive sozinha, ela vive em rebanho, aos cuidados do pastor. No nosso caso, né, nós somos membros do corpo de Cristo, ovelhas de Cristo, aos cuidados não do pastor. Eu, pastor Diego, pastor Rafael. Não. Aos cuidados do pastor Jesus, supremo pastor. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o pastor das ovelhas. E é isso que a gente vê, por exemplo, no Salmo 23, versos 1 e 2. O Senhor é meu pastor. Olha a linguagem do salmista, é de uma ovelha falando. O Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O Salmo 23, o salmista escreve da perspectiva de uma ovelha falando sobre o seu pastor. No caso, Davi, né, escrevendo a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Então nós não podemos ter vergonha de dizer que sim, nós somos ovelhas de Cristo. E que fazemos parte desse maravilhoso rebanho que se chama igreja. Então, as ovelhas, elas não vivem sozinhas, porque viver sozinho é viver perigosamente. É estar à mercê do lobo. Nós vivemos em comunidade, em rebanho. As ovelhas vivem em rebanho aos cuidados do Supremo Pastor. E elas se auxiliam e se protegem umas às outras. Quem vive sozinhas são as cabras montanhesas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essas cabras, elas vivem nas encostas dos penhascos, na beira do precipício, comendo a relva que cresce entre as pedras. No perigo de escorregarem e caírem e serem tragados pelo abismo. Isso é a representação da pessoa que quer viver sozinha. Viver sozinho é viver perigosamente. É como essas cabras que estão na encosta das montanhas. Muito diferente das ovelhas que estão vivendo nas tranquilas pastagens, longe do abismo, sendo conduzidos aos cuidados do Supremo Pastor. Então, irmãos, nele, em Cristo, nós somos edificados juntos. Quando um cai, o outro levanta. Carregamos os fardos uns dos outros. Oramos uns pelos outros. Servimos uns aos outros. Exortamos uns aos outros. Somos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. Isso é igreja. Isso é vida em comunidade. Isso é ser edificado juntos. Agora, você que não faz parte da igreja, diga-me, ou até mesmo você que faz parte. Isso não é um salvo-conduto. Mas diga-me você, quantos fardos você está ajudando o seu irmão a carregar? Por qual irmão você está orando? Qual irmão você está servindo? Qual irmão você está encorajando? Qual irmão você está sendo instrumento de Deus na vida dele? É muito fácil falar, mas ninguém me serve, ninguém está me servindo, ninguém está me ajudando. Olha, se ninguém está te ajudando, se ninguém está te servindo, se ninguém está
cuidando de você, carregando o seu fardo. Então faça um favor para nós, comece e nos dê o exemplo. Dê o exemplo para nós, irmão. Carregue o nosso fardo. Ore por nós. Sirva-nos. Ajuda-nos. Seja instrumento de Deus na nossa vida. Edifica-nos. Nós temos que entender isto, que só seremos edificados se estivermos juntos. Tiago diz, orem uns pelos outros para serem curados. Esse versículo é muito legal. Orar uns pelos outros para serem curados, isso significa que a cura das minhas dores, dos meus fardos, das minhas doenças, está na oração do meu irmão. Poderia estar na minha própria oração, mas Deus não faz desse jeito. Ele quer que a minha cura esteja na oração do meu irmão. Ele quer que a sua cura esteja na oração do outro irmão. Para que nós precisemos uns dos outros, unidos uns aos outros, para sermos edificados por Deus. Essa é a beleza da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 9, eu preciso andar. 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 9. 6 a 9, desculpa. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Veja que ele diz, um planta, o outro rega, mas Deus é o crescimento. Não poderia ser o pastor Rafael planta e o pastor Rafael rega e Deus é o crescimento? Poderia. Mas quem está escrevendo isso é um dos cristãos mais capazes que já pisou nesse mundo, Paulo. E Paulo diz que um planta, outro rega, então Deus é o crescimento. Então não pode ser o pastor Rafael planta e o pastor Rafael rega. Um planta, outro rega. Deus é o crescimento. Então, veja aqui, aí nós recebemos a nossa recompensa. Como diz o versículo, versos 8. E cada um, lá no finalzinho, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, você é recompensado por Deus quando você usa os seus dons para edificar o seu irmão. E juntos, vocês crescem. Juntos, Deus dá a vocês o crescimento. Amém. Amém. Será que nós não iríamos chacoalhar a cidade da Palhoça? Se nós servíssemos uns aos outros e entendêssemos que a nossa missão de ir e fazer discípulos é uma missão da nossa comunidade de fé, e não a minha missão e a sua missão, como se nós estivéssemos separados. Não, nós estamos comissionados pelo mesmo general, somos soldados do mesmo exército e enfrentamos as mesmas batalhas. Nós estamos juntos. E eu tenho a plena convicção que quando nós entendemos de fato isso, nós iremos fazer uma obra maravilhosa na nossa cidade. Servir as pessoas, não o Diego servindo as pessoas, não você servindo as pessoas, mas a nossa igreja servindo as pessoas. Cada um com os seus dons. Como diz Efésios 4, versos 16. Eu já até li esse versículo domingo passado. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função.
Só crescemos na medida em que cada parte realiza a sua função. E aí alguém pode pensar assim, poxa, nós temos irmãos que ficam lá na porta, temos irmãos que servem à mesa, outros pregam, outros cantam, outros limpam, outros fazem N atividades. E a gente poderia dizer assim, mas a parte mais importante é o que prega. Né? A mais importante é o que prega. O irmão que fica na porta lá não é tão importante. Se você pensa assim, deixa eu te contar uma história. É inclusive bem conhecida essa história. Essa história da conversão do Billy Graham. Eu tentei achar a fonte da pessoa que conta isso, eu não encontrei, então eu tive que ir nas histórias que contam realmente pela internet. Billy Graham tinha 16 anos e ele e mais um amigo foram convidados para ir numa campanha evangelística. Ele chegou lá naquele local e eu não sei se qual motivo foi, se não tinha lugares ou se eles desistiram na hora. Eles chegaram lá, mas estavam saindo e indo embora. A pessoa que estava na porta, o porteiro, digamos assim, viu esses dois jovens, dois adolescentes, saindo e ele foi atrás dele. E ele chamou eles de volta, venham, e arrumou um lugar para eles, eles se sentaram e eles ouviram a pregação. E naquele dia, Jesus, ou melhor, Billy Graham entregou a sua vida a Jesus. Billy Graham foi convertido. E Billy Graham se tornou um grande evangelista do século XX, pregou na maioria dos países do mundo, dos 200 e poucos, 190 parece que ele pregou. Pregou na maioria dos países, pregou o evangelho de Jesus a milhares de pessoas. E aí quem é mais importante? A pessoa que pregou o evangelho que ele se converteu, ou o homem que foi atrás dele quando ele estava indo embora? Os dois. Os dois. Sem aquele homem trazer Billy Graham de volta, ele não teria ouvido a pregação que ele ia se converter. Sem a pregação que aquele homem pregou, Billy Graham não teria se convertido a Cristo. Então os dois são importantes. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Essa é a beleza da igreja. É isso que nós lemos na medida. Olha o finalzinho do 16 do Efésios 4. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Podemos ter o Hernandes Dias Lopes aqui pregando. Mas se não estivermos uma igreja onde cada parte realiza a sua função, não vamos surtir efeito. Não vamos surtir efeito. Então essa é a beleza da igreja, onde cada parte realiza a sua função. Por fim, então somos edificados na medida em que nós, como igreja, como membros uns dos outros, realizamos a nossa função. Para que tudo isso, redunde em nos tornarmos moradas de Deus por seu Espírito. O maior privilégio que podemos ter é sermos morada de Deus, o seu Espírito. Olha que legal. Deus criou todo o universo, cosmos, trouxe tudo à existência na ordem da sua palavra. E o mundo veio a existir. Ele criou seres nas águas, no céu, na terra e também celestiais. Mas ele não habita em nenhum deles. Ele não habita em animais, não habita em plantas, ele não habita em anjos, muito menos em demônios. Ele só habita no ser humano. E somente no ser humano que se rende a Cristo. Esse é o maior privilégio. Somos a habitação de Deus. Esse Deus que trouxe tudo à existência pela ordem do seu poder, habite em mim e em você, quando nos rendemos a Cristo. Só que tem um detalhezinho, que quase ninguém fala, e é muito importante nós sabermos porque a Bíblia ensina. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas 11, 24 a 26, eu já estou caminhando para o fim, tá? Já sei que já é 8:13, Lucas 11, versos 24 a 26.
Mas só deixa eu explicar esse detalhe. Jesus está falando o seguinte, Lucas 11, 24 a 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega e encontra a casa varrida em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Então veja, é muito importante isso. Um espírito imundo foi expulso de um homem. Então, é um demônio. Então aquele homem agora está vivendo em paz. Melhorou o aspecto dele, começou a cuidar da sua aparência, parou de ter influência dos poderes das trevas. É o que nós lemos aqui, onde ele diz, quando ele volta, encontra a casa varrida em ordem. Aquele homem está bem. Só que tem um problema. Tem um problema. Ele é como se fosse uma casa. E quando aquele espírito saiu dele, a casa ficou vazia. E aqui é o problema. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos a habitação dele. Ou seja, uma lacuna, um espaço no nosso homem interior que é preenchido por Deus, que depois da queda foi profundamente afetado. Nós nascemos separados de Deus e essa habitação interior agora pode ser ocupada por demônios. Então, quando o demônio foi expulso daquele homem, a sua habitação interior foi deixada vaga e não foi preenchido por mais nada. Jesus não diz que esse homem agora é morada de Deus, a habitação de Deus. Então, veja que o que acontece, ele diz que aquele demônio ele sai, vai e traz, verso 26, e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. Os demônios saem daquele homem, o demônio na verdade era um só, sai daquele homem, e a sua casa, a sua habitação espiritual fica vazia. Mas o texto diz que nada é preenchido no lugar. E quando aquele demônio volta, ele traz outros 7 espíritos piores do que ele, passam a viver naquele homem. E o mais impressionante é que ele não pode fazer absolutamente nada para impedir. Nada. E o texto encerra dizendo que o estado final daquele homem tornou-se pior que o primeiro. Onde eu quero chegar com isso? Que, irmão, ou você é a habitação de Deus, ou você está à mercê de ser a habitação de Deus. E não há nada que você possa fazer para a igreja. Nós fomos criados para isso. Para sermos preenchidos por Deus. Para estarmos em comunhão com Deus. Para sermos um com Deus. E quando nós não somos, nós estamos vazios, desabitados, podendo ser habitados por outros seres, seres malignos, e influenciados por esses seres. E nós não podemos fazer nada. Mas, para aqueles que estão em Cristo, eles se tornam a habitação de Deus, morada de Deus por seu Espírito. E por isso o maligno não os pode tocar, porque seria o mesmo que dizer que eles podem tocar em Deus.
Então é o Espírito de Deus, pelo poder de Deus, que nós somos guardados do poder das trevas. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, versos 1, 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Ele diz assim: ora, Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O que está por vir? A salvação das nossas almas, a redenção da igreja de Deus. Então vejam que Deus, Ele nos mantém, é Ele que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo, somos guardados por Deus, pelo poder de Deus. Ele nos selou como sua propriedade, somos a habitação de Deus, propriedade de Deus. E como que Ele fez isso? Pondo, finalzinho do 22 diz: e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Ele pôs o seu Espírito nessa propriedade que é dele. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar sim, porque nós temos aquilo que mais Deus poderia fazer por nós. Ele não somente entregou o seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, mas Ele nos levou a um estado de intimidade com Ele a tal ponto que não pode haver a possibilidade de ter uma intimidade maior, pois Ele está tão unido a nós que somos um com Ele. É a habitação, somos a habitação de Deus. Último texto que eu quero ver com vocês para encerrar, João capítulo 17, versos 20 a 23. Esse texto é conhecido, João 17, é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus está orando pelos discípulos e está orando por aqueles que haveriam de crer nele. E ele diz o seguinte, versos 20, João 17, 20. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Olha o que ele diz no verso 23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amastes, como igualmente me amastes. Veja que a redenção proposta por Cristo na cruz é a redenção perdida no Éden, onde nós somos um com Deus através do Filho. Há uma plena unidade dos membros da igreja ligados a Cristo e Cristo ligados ao Pai, como ele diz, assim como nós somos um, versos 23, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Não há a mínima possibilidade de haver mais intimidade entre você e Deus do que a que Cristo já conquistou por nós na cruz. Não há. O que nós fazemos agora como cristãos é sermos levados à medida da estatura de Cristo, à maturidade da estatura de Cristo, à varonilidade de Cristo, à perfeição de Cristo, a sermos imitadores de Cristo em santidade, em bondade, em justiça. É isso que nós fazemos, mas em termos de sermos íntimos de Deus, nós já estamos no grau máximo. No sentido de que Cristo nos ligou a Ele e ao Pai na cruz, pela obra dele na cruz, não é as nossas obras. Eu não tenho mais habitação de Deus em mim, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu vou à igreja. Não. O que essas coisas me levam é uma maturidade maior. Mas a intimidade com Deus, a unidade a Deus Pai, é uma obra de Cristo, é uma obra da redenção, é uma obra da cruz. Então, quando nós estamos em Cristo,
Ele está em nós por meio do seu Espírito e somos moradas de Deus. Nos tornamos um com Deus Trino, um com Deus Pai, um com Deus Filho, um com Deus Espírito Santo. E juntos fazemos parte da igreja, corpo de Cristo, onde estamos em Cristo sendo edificados juntos para sermos morada de Deus por seu Espírito. Amém? Ora.